Olá, pessoal, tudo bem? Novamente com vocês, professora Elinalda Alves, para mais uma videoaula de matemática. E nessa videoaula nós daremos continuidade ao estudo dos quadriláteros. Vamos continuar falando sobre os paralelogramas. Então acompanhe essa videoaula. Vamos lá? Propriedade dos retângulos. As diagonais de um retângulo são congruentes. O que essa propriedade nos diz? É o seguinte: nesse quadrilátero ABCD, nós temos de diagonal AC e temos de diagonal BD. Está dizendo que AC é congruente a BD. Ou seja, em outras palavras, tem a mesma medida. Se AC for, por exemplo, 5 centímetros, BD também vai ser 5 centímetros. Propriedade que precisamos também conhecer é a propriedade dos losangos. As diagonais de um losango são perpendiculares entre si e estão contidas nas bissetrizes dos ângulos internos. Então, nós temos aqui o quê? Temos o losango ABCD e as diagonais, elas são perpendiculares, ou seja, elas estão formando ângulos de 90 graus. E estão contidas nas bissetrizes dos ângulos internos, ou seja, nesse ângulo A, essa diagonal ela está dividindo o ângulo A em dois ângulos congruentes. Propriedade dos quadrados. Qual é essa propriedade, né? Quais são essas propriedades? As diagonais de um quadrado são congruentes, é a mesma propriedade dos retângulos. Perpendiculares entre si no ponto médio estão contidas nas bissetrizes dos ângulos internos. É a mesma propriedade do losango. Tranquilo? Então, nós temos aqui, observe a diagonal AC é congruente a BD e essas diagonais, elas estão formando, elas são perpendiculares, estão formando ângulos de 90 graus e estão contidas nas bissetrizes dos ângulos internos. Então, vamos colocar isso na prática. Primeiro exercício, nos quadriláteros a seguir, determine x e y. Olha aqui, pessoal. Esse quadrilátero trata-se de um retângulo. Aqui também é 8 centímetros. Paralelogramo, lados opostos têm a mesma medida, que também é 6 centímetros. As diagonais, nós vimos isso como propriedade dos retângulos, as diagonais, elas são congruentes. A C é congruente a B, congruente a BD. Ou seja, tem a mesma medida. Então, esse x aqui, ele vai ser igual a quanto? Ele vai ser igual a 5. X vai ser 5. E o y vai ser quanto, pessoal? Essa diagonal, ela está dividida em partes iguais. Então, se aqui nessa primeira parte é 5, aqui também vai ser 5 centímetros. Então, nós temos aqui que o x é igual a 5 centímetros e o y é igual a 10 centímetros, porque o y é a diagonal completa. Outro exemplo. Veja os desenhos abaixo. Os desenhos que representam retângulos. Lembrando que retângulos, eles têm ângulos de 90, os 4 ângulos são retos, ângulos de 90 graus. Isso acontece no 1, no 2 e no 4. São ângulos retos. Está aqui na letra B. Um outro exemplo, no quadrilátero a seguir, determine x e y. Aqui você vai observar o seguinte. Olha, aqui tem um triângulo, vou marcar. Um triângulo isósceles. Professor, por que a senhora sabe que é um triângulo isósceles? Porque os ângulos da base são congruentes. Aqui é x, aqui também é x. Então, trata-se de um triângulo isósceles. Mas a gente sabe que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Então, se você pegar x mais x mais 114 graus, isso aqui é igual a quanto? 180 graus. X mais x é igual a 2x.
180 graus menos 114 graus. 2x é igual a 180 menos 114, vai ficar quanto? Vai ficar 66 graus. Então, x é igual a 66 dividido por 2. X é 33 graus. O que nós temos mais de informação aqui? Nós temos um retângulo, ok? Se é um retângulo, esse ângulo é 90 graus. Então, x mais y, vou colocar aqui do outro lado. X mais y é igual a 90 graus. Mas você já sabe qual é a medida do x, que é 33 graus. Mais y igual a 90 graus. Então, para encontrar x, basta colocar 90 menos 33 graus. Que é igual a 50, y igual a 57 graus. Pronto, então encontramos x e encontramos y. Próxima questão. Observe 5 quadriláteros desenhados nas figuras, nas seguintes malhas quadriculadas. Os quadriláteros que têm diagonais perpendiculares, ou seja, as diagonais vão formar ângulos de 90 graus. Olhando para a primeira, a gente já vê que não vai dar certo para formar 90 graus. Certo? Não forma 90 graus. O segundo, trata-se de um quadrado. Vou tentar fazer aqui a diagonal. Tentar desenhar. Não ficou legal. Mas essa diagonal, ela forma, como é um quadrado, pela propriedade do quadrado, a gente sabe que as diagonais vão ser perpendiculares entre si, que é a mesma propriedade dos losangos, certo? Então, aqui, sim, vai formar ângulos de 90 graus. Então, Q, ok. Quadrilátero R. Vamos ver aqui. Aqui a gente já consegue ver que vai formar os ângulos de... Gente, como é difícil desenhar nessa mesa. Ângulos retos, ok? As diagonais formam ângulos retos. E no quadrilátero T, vamos traçar a diagonal. Não ficou reto, mas tudo bem. Aqui já deu para perceber que também vai ficar ângulos retos, ou seja, as diagonais são perpendiculares. Então, como resposta seria Q, R e T, mas aqui as opções ele tem T e R. Ok? Então, pessoal, essa é a nossa videoaula para falar um pouquinho sobre as propriedades desses paralelogramos especiais, que é o retângulo, o losango e o quadrado, e também para praticar também em forma de exercício. Tranquilo? Então, até a próxima videoaula. Um abraço, pessoal!